Olha, essa nossa conversa aqui não é sobre fé, tá? É sobre história. A gente vai dar uma olhada nas evidências da existência de Jesus de Nazaré com um olhar de historiador, sabe? Como se estivéssemos analisando qualquer outro documento antigo. Então, vamos começar. A primeira pergunta que sempre surge é, tá, mas fora da Bíblia, o que a história secular diz? Será que existem fontes externas que confirmam a existência dessa figura que, convenhamos, mudou o mundo? E as primeiras pistas vêm de lugares bem surpreendentes, de escritores que não eram cristãos. Alguns, inclusive, eram até contra o movimento, o que, do ponto de vista histórico, torna o que eles dizem ainda mais interessante. Nossa principal testemunha é esse cara aqui, Flávio Joséfo. Ele era simplesmente o maior historiador judeu da sua época e escrevia sob o patrocínio do imperador romano. Ou seja, ele não tinha o menor motivo para inventar ou favorecer a história cristã. A credibilidade dele como historiador é fundamental para a nossa análise. E o que Joséfo escreve é impressionante. Ele não só menciona Jesus pelo nome, mas confirma que ele era considerado um homem sábio, que foi crucificado sob o comando de Pôncio Pilatos, e o mais incrível, ele relata que os discípulos de Jesus acreditavam firmemente que ele tinha ressuscitado. Isso nos leva a uma estatística que pouca gente conhece. Se a gente contar apenas os escritores não cristãos, existem mais fontes históricas para Jesus do que para Tibério César, o imperador romano que governava naquela época. Pensa só, 10 fontes para Jesus, 9 para Tibério. Agora, quando a gente inclui também as fontes cristãs, aí a diferença fica gritante. Os autores que mencionam Jesus simplesmente disparam, superando os que mencionam Tibério por 43-10. O peso do testemunho histórico é enorme. Então, resumindo, só com essas fontes não cristãs, a gente já tem um retrato bem claro da vida de Jesus, que, por sinal, é super consistente com o que lemos no Novo Testamento, tudo isso confirmado por gente de fora. Ok, então a existência de Jesus parece bem estabelecida por fontes externas. Agora, vamos mergulhar nos documentos primários, o Novo Testamento. E aqui a gente encontra um novo conjunto de perguntas. Para a gente poder avaliar se esses documentos são registros históricos confiáveis, precisamos responder a duas perguntas fundamentais. Primeiro, será que os textos que temos hoje são os mesmos que foram escritos lá no século I? E segundo, o que está escrito ali registra fatos reais? Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio, que a mensagem chega toda distorcida no final? Muita gente acha que foi assim com os textos antigos, mas a realidade não foi uma linha reta. Pensa mais como uma teia, com milhares de cópias espalhadas pelo mundo antigo. Isso permite que os estudiosos comparem uma com a outra para chegar no original. E a primeira prova dessa teia é a quantidade de manuscritos. A gente tem hoje cerca de 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento. Para um documento da Antiguidade, esse número é absurdo. E só para ter uma ideia do que isso significa, a segunda obra mais bem preservada da Antiguidade, a Ilíada, de Homero, tem 643 manuscritos. A diferença é gigantesca e mostra como a evidência para o Novo Testamento é única. E não é só a quantidade de cópias. O intervalo de tempo entre o texto original e a cópia mais antiga que temos é de poucas décadas. Para outras obras clássicas, essa diferença é de séculos, às vezes até mais de 1000 anos. Com tantos manuscritos para comparar, os especialistas conseguem reconstruir o texto original com uma precisão de 99,5%. E aquele 0,5% que sobra? Na maioria, são pequenas diferenças de ortografia ou gramática que não mudam em nada o sentido da mensagem. Sir Frederick Kenyon, que era uma das maiores autoridades no assunto, resumiu a coisa toda perfeitamente. A riqueza de evidências para o Novo Testamento é simplesmente incomparável no mundo antigo. A gente pode ter muita certeza de que temos cópias precisas do que foi escrito originalmente. Certo, então temos uma cópia precisa. Mas é uma cópia precisa da verdade ou de uma mentira? Para responder essa segunda grande pergunta, a gente precisa olhar a data dos documentos. Qual perto dos acontecimentos eles foram escritos? Para entender a datação, precisamos nos situar nesse período. A crucificação por volta de 33 d.C. e, principalmente, a destruição de Jerusalém no ano 70. Esse evento vai nos dar a pista mais importante. A destruição de Jerusalém e do Templo não foi um evento qualquer. Foi talvez o evento mais devastador para o judaísmo do primeiro século. E mesmo assim, em todo o Novo Testamento, não há uma única menção de que isso aconteceu. É um silêncio que diz muita coisa.
Esse silêncio nos dá uma pista de datação fundamental. A lógica é a seguinte: o livro de Atos termina com seus personagens principais, Paulo e Tiago, ainda vivos. A história nos diz que Tiago morreu no ano 62. Logo, Atos tem que ter sido escrito antes disso. E como o Evangelho de Lucas veio antes de Atos e o de Marcos antes de Lucas, isso nos joga para 20 a 30 anos depois dos próprios eventos. Mas dá para chegar ainda mais perto. Dentro dos textos, existem umas cápsulas do tempo históricas, que os estudiosos chamam de credos. Eram declarações de fé bem curtinhas, fáceis de decorar, que circulavam de boca em boca logo no comecinho do movimento. E este aqui é, talvez, o credo mais importante. Em sua carta, escrita por volta do ano 55, o apóstolo Paulo diz que está passando adiante algo que ele mesmo recebeu antes. Ele não está inventando. Ele está citando uma tradição que já existia e era bem mais antiga. E aqui vem o pulo do gato. Os estudiosos datam a origem desse credo entre 18 meses e, no máximo, 8 anos depois da crucificação. Isso é muito pouco tempo. Não dá nem para uma lenda começar a se formar. Isso coloca as alegações centrais da ressurreição bem ali, no calor do momento, onde e quando tudo teria acontecido. Então, o que essa investigação histórica nos mostra no final das contas? Qual é o quadro geral que toda essa evidência documental pinta pra gente? A evidência vai se somando. Temos a confirmação de fontes externas, uma quantidade de manuscritos que não tem comparação, uma precisão textual altíssima. E o mais importante, documentos e credos que datam de um período muito, muito próximo aos acontecimentos, cedo demais para serem lendas. A investigação histórica, então, sugere que temos um registro antigo e muito bem preservado. A pergunta final, portanto, não é se os documentos são confiáveis. A pergunta que fica é: quais são as implicações daquilo que eles dizem? E isso é algo para se refletir.